Deixa eu só mostrar aqui em que etapa nós estamos. Esse é um paciente que vai fazer implantes inferiores, só que ele primeiro quis fazer a prótese superior, que estava realmente muito ruim. Eu fiz toda a terapia, né? E fiz uma prótese parcial, uma prótese provisória inferior para ele. Mas essa prótese eu não vou usar, eu não montei ela no articulador, né? Eu fiz uma prótese só para ele usar provisoriamente, mas eu moldei o rebordo, porque eu vou ter que direcionar as pontas de cúspide palatina para o rebordo. E antes de remover o clone, né, fiz algumas correções na estética e dupliquei, né, o que nós chamamos de GES, o guia estético de silicone, para que eu possa fazer o meu plano de orientação já como referência. Então agora fica muito fácil, porque eu já tenho tanto a vestibularidade do plano, como eu tenho a inclinação anterior, né, e eu tenho ascendência para distal. Uma das vantagens da técnica da clonagem terapêutica é o fato de nós não precisarmos de muita cera para fazer o plano, né? Porque eu não vou usar esse plano para fazer registro de mordida. Eu vou usar esse plano apenas para ver as referências estéticas, né? E fazer fazer as nossas linhas de referência e selecionar os dentes, ok? Então vamos aqui, deixa eu dar uma... Vamos usar um... Então, assim, o plano de orientação, pessoal, mesmo para quem usa a técnica convencional, né, é importante ele estar bem plástico, né? Os dentistas que mandam o protético confeccionar o plano superior, né, é importante você pedir para ele fazer sempre um pouco mais alto, um pouco maior, porque é mais fácil remover do que acrescentar. Agora, não peçam para o protético fazer o plano de orientação inferior, tá? O plano de orientação inferior, quando você faz uma prótese total dupla, é importante você fazer, você dentista, por quê? Porque o inferior depende da dimensão vertical de oclusão, certo? E depende também da posição da mandíbula no sentido horizontal, mais centralizado. Aqui o importante é você... Deixa eu pôr um pouquinho... Tá um pouquinho difícil enxergar o que eu estou fazendo, mas vamos lá, né? E conversa, deixa eu vir meio para o lado, pronto. É importante nunca ficar parado com a lâmina de cera no mesmo lugar, senão você vai começar a gotejar essa cera. Então você vai acrescentando um pouquinho de calor, né? Em torno de mais ou menos 1 centímetro. E aí, qual que é a dica clínica? A dica clínica é quando ela começa a dobrar sobre si mesmo, tá? Então, no momento que ela começa a dobrar, vou tirar aqui um pouquinho do calor, ó, tá vendo? Ó lá. Ela começou a dobrar. Se você continuar jogando calor aqui, o que vai acontecer? Vai começar a pingar, esmerdeia tudo, né? Então, ó, no momento que ela já está dobrando sobre si mesma, tá vendo? Você já faz a primeira dobra aqui. É importante você dar uma pequena apertada para que você tenha essa fusão, né, da primeira parte ali com a segunda. E aí nós vamos fazendo esse tipo de trabalho, né, para que esse calor fique aprisionado ali. É bom não colocar nem muito tempo, né, ficar parado com a lâmina de cera, e nem pouco tempo. E é importante que você observe essa dobrada, tá vendo? Da lâmina. E aí nós vamos fazer nossa segunda dobra. E assim nós vamos formando o nosso rolete de cera, né, conhecido como rolete de cera, né, que é um rolinho de cera, né? E aí nós vamos assim bem tranquilos, sem estresse nenhum. Trabalhar com cera, eu sempre coloco forro com um papelzinho. Vocês vão ver que eu trabalho com a espátula bem quente. Nós vamos ter realmente um excesso sendo escorrido, então você já se prepare, né, para não sujar a sua mesa de vocês, ok? E aí nós vamos fazer mais uma dobra aqui. Então, como eu falei para vocês, na técnica da clonagem terapêutica, eu faço uma referência um pouco menor, porque o modelo já está montado, os modelos já estão montados no articulador, não há necessidade de eu fazer um plano, né, grande ali, não tem a menor necessidade.
Deixa eu ver se eu consigo fazer e olhar ao mesmo tempo. Deixa eu ver uma posição que vocês consigam acompanhar. Então, como eu tenho aqui a referência, né, fica tudo mais fácil para mim. Essa referência, só lembrando, aqui eu não moldei com uma moldeira individual tradicional, eu moldei com o clone, que é a nossa técnica. Nós fazemos uma terapia, né, prévia, nós corrigimos, reconstruímos a prótese antiga do paciente através de acréscimo onde está faltando, remoção onde está sobrando, depois eu clono e uso esse clone como uma moldeira dentada. E aí, antes de separar, eu faço referências aonde me mostram se eu quero acertar a curva, se eu não quero. Então eu vou agora, aqui dá para ver, tocou, né? Quando toca o pino incisal na mesa incisal, eu estou na dimensão que eu pré-determinei. E agora eu vou modelar, né? Esse termo modelar é quando a gente usa os nossos dedos, né, para fazer a forma do que a gente quer, né? Eu estou modelando aqui, deixa eu colocar um pouquinho para fora aqui assim. Então, eu tenho uma referência, né? Eu não vou fazer um plano de orientação sem referência nenhuma, né? Ele tem uma referência para que eu possa iniciar. Então aqui, pessoal, é muito importante, isso aqui eu demorei um pouquinho para aprender, sabe, pessoal? Porque não me ensinaram e eu aprendi da pior parte. Enquanto eu esquento a espátula, eu deixo aqui em cima para não perder o calor, tá? Da lamparina, né? Para não perder a plastificação. E o que eu estava falando, é preciso esquentar muito, muito, muito a cera, tá? E para isso você tem que esquentar muito, muito, muito a espátula. Então essa passagem, eu brinco com meus alunos que tem que ouvir o tss, opa, tem que ouvir esse barulhinho, né? Esse barulhinho que é justamente essa parte onde você vai ter a união, né, com uma espátula bem quente, a união do plano de orientação, do rolinho de cera na base de prova. Rolinho de cera mais base de prova passa a ter um outro nome que chama-se plano de orientação. Então veja, vou até deixar escorrer aqui um pouquinho, pessoal. Espátula bem quente. Tem duas coisas desagradáveis, né, na clínica que faz com que essa cera ela comece a se soltar da base de prova durante as provas. Base de prova úmida. Base de prova não se prova. Né? Se você quer provar a base de prova, é que você não tem segurança no seu modelo de trabalho. Então você tem que ter a base de prova, como está aqui, eu acabei de fazer, ela está seca. 2, você não esquentou o suficiente a espátula para ter essa fusão grande aqui, ó, tá? Essa plastificação grande. Se você só esquenta um pouquinho e vai unir, você pode ter na clínica o dissabor dele sair da posição. Então agora que eu já uni, vou voltar aqui um pouquinho. Vamos voltar aqui. Sair um pouquinho aqui da posição, eu vou só dar uma corrigida. Muito bem. Então, pessoal, agora nós vamos começar a trabalhar com a espátula, tá? Plano de orientação bom é plano de orientação com ângulos vivos, tá? Isso é importantíssimo para você dar uma boa referência para o protético. O protético que recebe um plano de orientação todo sem ângulos vivos, ele está recebendo um plano de desorientação. Ele fica desorientado e aí ele acaba fazendo, né, aonde ele quer, né? E não é onde ele quer, é onde, né, o dentista determinou. Então é muito importante que vocês não tirem essa orientação do seu dentista. Deixa eu aproveitar aqui. Deixa eu mostrar um pouquinho. Como eu estou simulando, eu vou pegar mais um pouquinho de cera para a gente simular algumas coisas que a gente às vezes precisa, tá bom? Então vamos lá. É importante, pessoal, quando você vai fazer um plano de orientação, que você tenha a forma, tá, do plano na vestibular, tem que ser a forma da boca. O que eu quero dizer com isso? Se você tem aqui uma boca ovoide, você olhando por vestibular, você tem que ter um plano ovoide. Se você tem aqui um alinhamento, né, da boca, da forma da boca quadrada, o seu plano tem que ser quadrado. Você não pode ter uma boca triangular e querer, para dar suporte maior para o paciente, um alinhamento aqui quadrado.
tentando abrir o arco, porque isso vai fazer com que as cargas caiam fora, né, da posição, levando à reabsorção óssea. Então, qual a primeira vantagem aqui, quando a gente está trabalhando? Deixa eu deixar aqui para não perder o calor. Essa espátula, ela é uma espátula que tem uma área muito grande, então ela permite com que bastante conforto. Ela é um pouco mais comprida, eu mandei alongar um pouco o cabo, ela chama espátula paraplano, né? Aqui, ó, espátula paraplano, OC. E ela tem uma garantia de 25 anos. Eu não vou durar 25 anos, por isso que antes de vencer eu já fui embora. Então, pessoal, é importante você ter uma espátula. Eu mandei fazer uma solda laser para ela não entortar. Eu mandei fazer uma placa, né, metálica o mais resistente possível, mas o mais fino possível. O mais fino possível dentro da resistência. Então, nós temos aqui a possibilidade de trabalhar nesse sentido horizontal aqui. Observem que quando eu trabalho já nos dois ao mesmo tempo, tá vendo? E eu já crio uma linha absolutamente reta, isso é muito importante, tá? E o encontro dessa espátula, né, no sentido horizontal, com a vestibular, e propositadamente, por isso que eu trouxe essa cerinha aqui, ó, para vocês verem, pessoal, propositadamente, tá? Eu coloquei um pouquinho para dentro, para vocês verem que vocês não devem fazer essa correção. Ela é sempre vestibular. Se tocou, tocou. Se não tocou, vai formar essa ilhota aqui. Você pode pegar a própria cera que escorreu e voltar. Mas não diria vício, mas assim, alguns começam a fazer muito assim, ó. Não, ele é contínuo, ele tem que tocar a espátula, por isso que essa largura é importante. Você não pode ficar corrigindo a inclinação, sabe? A inclinação, ela tem que ser, né? Você apoia aqui na base de prova, ó, e você tem que tocar toda a espátula. Não tente corrigir isso, senão você acaba fazendo uma curva errada. E vejam, às vezes dá umas bolinhas, tá vendo? A própria cera que escorreu aqui, ou você pode usar, se for uma quantidade maior, né? Você pode usar aqui, ó, um pedacinho de cera, e você vai, aonde deu essas ilhotas, você vai depositando aqui na vestibular. Então, basicamente, o encontro desse trabalho lateral com esse trabalho horizontal, você vai ter uma superfície absolutamente plana. E onde tiver, ó, tá vendo aqui propositadamente, eu joguei um pouquinho para dentro para vocês verem como é fácil, né, você corrigir, não através da espátula, mas através do acréscimo. A cera está sempre fugindo do calor, então se você colocar aqui no meio da espátula, olha para onde vai a cera, ela vai lá para a pontinha e é ali que você vai depositar a sua cera. Então, na verdade, você que vai controlar aonde você quer, né, que a cera vai, não é a cera que manda, é você que manda.